STF afirma que CNBB foi vítima de desinformação sobre a questão das drogas. Vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto que tá rolando essa semana, tá pegando fogo. Mas antes, não esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal, ativar o seu sininho. E lembrando, você pode dar a sua opinião aqui? Pode, com certeza. Mas faça os seus comentários com muito amor, respeito, misericórdia, compaixão com o próximo. Bora para o vídeo, bora para o vídeo. Bom, a discussão aí que tá rolando essa semana, né, desde ontem até agora, com muito fervor, é a descriminalização das drogas por meio da canetada do STF aí, né? Essa questão já vem desde 2015, cada hora eles falam uma coisa, cada hora a gente entende uma coisa, e aí vira toda um auê, né? E o que aconteceu há mais ou menos uns 5 dias atrás? Dom Spengler, que é presidente da CNBB, ele fez uma ligação para um dos ministros do STF, o famoso ministro Barroso, né? E o Barroso citou o Dom Spengler aí na votação da descriminalização das drogas, da maconha, né? O Barroso está focando na questão da maconha, mas a questão como um todo havia sido sobre as drogas. Então, assim, cada hora é uma informação, cada hora é uma pauta. Então, Dom Spengler ligou para o Barroso, e é isso que nós vamos ver aqui, o trechinho onde o Barroso aborda sobre isso. Vamos lá? E gostaria de registrar que ainda hoje, pela manhã, recebi uma ligação do presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Jaime Spengler, preocupado com essa questão de drogas e vítima, em parte, também de uma certa desinformação que existe em relação a esse tema. Portanto, antes de passar a palavra ao ministro Dias Toffoli, que trará o voto vista, eu gostaria de reiterar um esclarecimento muito importante. O Supremo Tribunal Federal considera, tal como a legislação em vigor, que o consumo de drogas, o porte de drogas, mesmo para consumo pessoal, é um ato ilícito. Portanto, o Supremo não está legalizando droga, o Supremo mantém a droga como o consumo como um comportamento ilícito. Que fique claro. E todos nós aqui, quase todos nós aqui, temos família, temos filhos e todos educamos os nossos filhos numa cultura de não consumir drogas. Nós consideramos coletivamente que drogas ilícitas é uma coisa ruim. Portanto, que fique devidamente esclarecido a toda a população e a todos os que nos assistem que consumo de maconha, que é o caso concreto, continua a ser considerado um ato ilícito, porque esta é a vontade do legislador. O que nós estamos discutindo são duas questões. Se esse deve ser tratado como um ato ilícito de natureza penal ou se deve ser tratado como um ato ilícito de natureza administrativa. A única consequência prática de se tratar como um ato ilícito administrativo e não como um ato ilícito penal é, no artigo 28, a pena de prestação de serviços à comunidade. O artigo 28, ao criminalizar, inclusive, o porte, prevê as seguintes penas: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Nós mantemos essas penas, salvo a de prestação de serviços à comunidade, por nós, se essa for a maioria que se formar, há 5 votos, porque nós entendemos que o usuário pode eventualmente necessitar de tratamento, mas não de uma pena de natureza corporal, como a prestação de serviços à comunidade. Portanto, fique claro, o Supremo considera, caso prevaleça esse entendimento, que é um ato ilícito, apenas de natureza administrativa e não de natureza penal. Além do que... Pela ordem, senhor presidente.
ao considerarmos um ato de natureza penal, no caso do cometimento desse fato, haveria o tratamento como reincidente, que, como todos sabem, agrava a situação do eventual usuário. Portanto, esse é o primeiro ponto. Ilícito administrativo ou ilícito penal é o que nós estamos deliberando. A segunda questão que nós estamos deliberando é qual a quantidade que diferencia porte para consumo pessoal de tráfico. E a razão para fazermos isso é a preocupação de criarmos um critério objetivo, porque na falta de critério, como demonstrado em diversos votos e detalhadamente no voto do ministro Alexandre de Moraes com as estatísticas de São Paulo, o que acontece é que a mesma quantidade de drogas nos bairros mais elegantes das cidades brasileiras é tratado como consumo e na periferia é tratado como tráfico. Portanto, o que nós queremos é evitar essa discriminação entre ricos e pobres, basicamente entre brancos e negros. Nós queremos ter uma regra que seja a mesma para todos, e fixar uma quantidade impede esse tipo de tratamento discriminatório. De modo que ninguém está legalizando droga, droga continua a ser um ato ilícito, estamos discutindo a natureza da punição e estamos apenas fixando a quantidade que distingue porte para consumo pessoal de tráfico. É o legislador que trata diferentemente porte e tráfico. O que nós estamos fazendo é definindo a quantidade que diferencia uma coisa da outra, porque se nós não fizermos, passa a ser um critério aleatório que cada policial pode utilizar quando apreenda ou quando detecte a presença da substância em alguma pessoa, em alguma parte da cidade. Bom, essa daí foi a explicação do Barroso sobre isso. Depois, logo após, né, senão vai ficar muito longo aqui, né, enfim. O André Mendonça também acabou falando aí, né, que acredita que o presidente da CNBB não foi vítima de desinformação, até porque essa pauta dentro do STF não cabe a eles, mas à Câmara, né? Eu vou deixar o link aqui também depois para que vocês possam acompanhar, tá bom? Depois disso aí, eu não vou passar o vídeo todo aqui, senão a gente vai cansar, né? O ministro André Mendonça pediu a palavra aí, como vocês ouviram, né? Depois o Barroso deu a palavra para ele, que inclusive votou contra também a descriminalização da maconha para uso pessoal, disse que o presidente da CNBB não tem a informação correta. A grande verdade é que o STF está passando por cima do legislador, né? Abre aspas, o legislador definiu que portar drogas é crime, disse Mendonça. Transformar isso em ilícito administrativo é ultrapassar a vontade do legislador, né? E o que Dom Spengler falou sobre isso? Ele falou sobre isso? Ele falou para a Jovem Pan, que nós também vou trazer aqui para que nós possamos ver, né? Sempre os dois lados, vocês sabem que eu gosto sempre de pegar as duas informações. Então vamos ver aqui o que Dom Spengler falou em relação a essa ligação para o ministro Barroso. E o que ele ouviu do ministro Luiz Roberto Barroso na última semana após uma ligação. Vamos ver. Eu creio que também, em geral, a nossa sociedade, não sei se tem ciência do que está sendo verdadeiramente discutido no Supremo. Esse foi o ponto que nós abordamos também com o ministro naquela conversa que tivemos. O uso, diria assim, do usuário, aquilo que compete ao usuário e ao traficante, a distinção entre a quantidade de um e outro. Mas, na verdade, para além dessa discussão, se está facilitando o acesso a esse tipo de droga, né? Esse tipo de discussão, a gente sabe, já passou por um debate no Senado, está na Câmara, e eu creio que é a sociedade como tal que deve decidir
o que ela quer para si e para os seus filhos. Bom, então aí vocês viram, né, que bate as informações, sim, o presidente ligou para o Barroso, perguntou o que eles estavam decidindo de fato nesse julgamento, porque nunca fica claro, e aí cada um usa uma narrativa, e aí ele falou também, né, que foi dito sobre a questão da quantidade, questão de definição de portador, de posse, de traficante, enfim, e no final, que Dom Spengler fala que, independente do que eles estão tratando ali, não cabe a eles, porque já está se tratando no Senado, já há duas PECs, não uma, duas PECs na Câmara dos Deputados sobre a questão de drogas, que isso, toda essa discussão vai simplesmente facilitar. Ju, mas lá na Europa, nos Estados Unidos, liberaram. Pois é, você já viu a situação que eles vivem? Você já viu a situação de um usuário de drogas? Você já viu toda a situação que envolve a questão das drogas? Se você ainda não viu, eu te convido a fazer visitas em clínicas de pessoas que sofreram com drogas, as famílias que sofrem com drogas. Então, que você possa ir visitar, né? Claro, pesquise também as estatísticas, mas veja também a realidade de cada pessoa, porque tem muitas pessoas aí, né, que às vezes ficam com a sua maconhinha lá na balada, mas não se viciam. Que bom que você não se vicia, mas tem muitas pessoas que se viciam e pulam para outras drogas. Ah, Gil, mas a bebida alcoólica e o cigarro também. Pois é, também. Por mim, eu acredito que nenhuma das duas tinha que ser legalizada, porque todas elas fazem mal, mas, né, já é legalizado. E porque é legalizado, a gente tem que legalizar os outros? Não, porque vai piorar a sociedade, né? Numa sociedade em que não temos esgoto, tem pessoas que ainda passam fome, ainda tem inúmeros problemas nas cidades que não são resolvidas, a gente sempre fica nesses assuntos que não vão resolver, né? O STF já veio abordar aí sobre a questão do aborto no começo do ano, viram que a pressão foi forte, deram uma pausa aí, né, com a Rosa Weber, que saiu do STF no final do ano, aí agora voltam com esse assunto de novo, é como se eles estivessem testando para ver se a gente, né, não pressiona eles em relação a esse assunto. O que de fato aqui nós temos que considerar é que, mais uma vez, não é a primeira vez que a CNBB está aí se posicionando, ela sempre se posiciona em relação a esses assuntos, droga e aborto, e também, lembrando que a CNBB foi atacada sobre a questão do aborto, nós vamos falar aqui em outro vídeo, e agora também foi aí, né, receber essa afirmação que pode ter sido, em partes, vítima de desinformação. Então, se existe uma desinformação, é porque não está claro esse recurso extraordinário que eles estão julgando, não está claro nenhuma das falas ali, inclusive também o ministro Toffoli, ele tinha feito uma declaração que parecia ser um voto, depois voltou atrás, e aí deu uma outra informação que deixou muito confuso, tem algumas notícias que trazem toda essa análise, ou seja, até mesmo a votação deles está muito confusa. Então, é óbvio que a gente não vai entender o que eles estão decidindo ali. E também, em partes, é a intenção para que nós não entendamos, né? Não, porque aí isso é narrativa de fulano, não, isso é narrativa de ciclano, não. Isso daí é vocês que não estão entendendo. Nós aqui, ó, estamos definindo isso, isso, isso. Já existem as punições. Para que tá querendo mexer? Você só tem que julgar, só julga, é só isso. Né? E aí também Dom Spengler falou sobre essa questão que eu achei muito interessante. Cabe à sociedade, por meio do Senado e da Câmara, definir o que é melhor, não eles. Tudo é a base de canetada. Eu vou definir como acabar ou como a sociedade tem que acontecer na canetada. Né? Quem dera a gente tivesse uma canetada para definir a nossa vida assim rapidinho. Então, o que eu deixo aqui também como reflexão? Vou deixar os links todos, né, sobre esse assunto, que é bem confuso e cheio de narrativas, no link, no comentário fixado, todos os links, para que você possa ler, possa entender. Aquilo que você não entender, busque a palavra no dicionário, busque a palavra no Google, tente entender para que você tenha a sua opinião. Sim, tem pessoas que usam a narrativa para um lado, sim, tem pessoas que usam a narrativa para o outro. E pegue todas essas informações e pense. O que de fato Deus quer, né, em relação a toda essa realidade? Será que realmente é uma discussão necessária para o tempo de agora? Será que não poderia ser uma outra discussão dentro de outros processos legais, como Câmara e Senado?
Então, assim, eu sei que cansa, gente, a gente ficar falando desses assuntos, cansa muito, mas é necessário nós, além de sermos cristãos, nós também sermos cidadãos para que a nossa sociedade possa correr, mas sem discussão fervorosa ou com narrativas, mas de forma muito clara e baseada em fatos e informações, para que nós não sejamos jogados como nós estamos sendo jogados aí, à base sempre da canetada, tá bom? Me fala se você já tinha visto essa informação, né? Só lembrando aí, já teve a votação sobre essa questão, então passou aí, né, com os votos que eles haviam falado, mas só vou reforçar aqui, para caso que vocês sempre perguntam, né? Então, assim, a maioria para porte de maconha para uso pessoal, mas lembrando que a produção e o tráfico de maconha seguem sendo penalizados, então eles formaram maioria aí nessa votação, tá bom? Ainda que tenha tido pessoas que votaram contra essa questão. Então, eu vou deixar todos os links, você pode conferir. Não esquece de deixar nos comentários o que você sabia desse assunto, se realmente ficou confuso ou não, se você uma hora entende uma coisa, outra hora entende outra, deixa aqui nos comentários, mas lembrando, pessoas amadas de Deus, façam isso com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo. Não esqueçam também de deixar meu joinha, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo e também até a próxima treta. Tchau!